Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo tranquilo? Vamos para o nosso terceiro bloco, falando sobre recurso ordinário constitucional, nosso querido ROC. Bom, conforme a gente já analisou no bloco passado, o ROC ele é um recurso extremamente cheio de detalhes. Então, quando ele aparece em prova, a gente sempre recomenda o aluno ter muita atenção. Eu não vou dizer para você que o ROC é um recurso com alta incidência. Não. Se a gente comparar com apelação, agravo de instrumento, ele não aparece tanto assim, tá? Mas quando ele aparece, é importante o aluno ter atenção com os detalhes que a gente comentou no bloco passado e que nós vamos continuar comentando neste bloco. Então, principalmente no que tange ao cabimento, decisão denegatória, ação constitucional, competência originária, beleza? Esses detalhes é que geralmente são utilizados pelo examinador para ver se o aluno conhece mesmo o tema. E também tomar muito cuidado com as hipóteses de competência. Quando que o ROC vai ser julgado pelo STF, quando que ele vai ser julgado pelo STJ. Então, no bloco passado, a gente chegou a analisar os dispositivos constitucionais que tratam sobre esse recurso. E nesse bloco nós vamos dar uma atenção maior aos dispositivos do CPC, tá? O CPC, ele foi bem sintético, bem objetivo, quando tratou do ROC, tá? Então a gente não tem um tratamento muito extenso, até porque o CPC fala que o procedimento do ROC deve ser detalhado pelos regimentos internos dos tribunais, tá? Dos tribunais superiores, do Supremo, ok? E também nós vamos ter, em virtude da determinação do CPC, uma aplicação ao ROC do procedimento da apelação. Então, são recursos relativamente parecidos, tá? Começando aqui com o nosso material, aqui o nosso bloco número 3, o que a gente tem de importante para falar sobre o ROC? Começando com os dispositivos do CPC, o artigo 1028, ele fala que o procedimento do ROC deve ser detalhado pelos regimentos internos dos tribunais superiores, como, por exemplo, o regimento do STJ, né? E também pelo regimento interno do Supremo, tá? Só que aqui, nas nossas aulas, no nosso curso, a gente vai se limitar aos dispositivos constitucionais e aos dispositivos do CPC. Aí, dependendo do concurso que você vai fazer, dependendo do edital, pode ser que você precise dar uma olhada nos regimentos internos aí, ou do STJ, ou do Supremo, enfim. Mas, no geral, o que as bancas gostam mesmo de perguntar é ou sobre os dispositivos constitucionais ou sobre os dispositivos do CPC. O mesmo artigo também fala que nós devemos aplicar ao ROC, naquilo que couber, naquilo que for pertinente, as mesmas regras do recurso de apelação. Por isso que eu mencionei que existe uma semelhança considerável entre o procedimento do ROC e o procedimento da apelação, tá? Pois bem, vamos fazer então a leitura dos artigos 1027 e 1028 do CPC, que tratam sobre o assunto, tá? Para que a gente consiga ter uma visão melhor. O 1027, basicamente, trata da competência para julgamento do ROC. E aí o 1027, ele copia, digamos assim, os dispositivos constitucionais. Então, no inciso 1, ele vai falar quando que o ROC vai ser julgado pelo Supremo. Então, a gente tem os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, como o STJ, por exemplo, quando denegatória a decisão. Ou seja, até aqui, nenhuma novidade, né? Porque no bloco passado a gente analisou os dispositivos constitucionais, então tem uma certa semelhança, tá? Basicamente aqui a gente não tem menção ao habeas corpus,
porque o habeas corpus, ele até pode tratar sobre matéria cível, tá? É possível que o habeas corpus trate de matéria cível, mas não é comum. Não é comum, definitivamente não é algo corriqueiro. O habeas corpus é uma ação muito mais frequente no campo penal, em virtude da relação que o habeas corpus tem com a tutela da liberdade de locomoção e o direito penal e o processo penal, que, claro, são os principais ramos que cuidam sobre liberdade de locomoção, né, e etc. Então, por isso que o CPC ele não fala sobre habeas corpus, mas ele fala sobre IMS, fala sobre habeas data e fala sobre mandado de injunção, beleza? Se são decididos em única instância, é porque a competência é originária, isto é, eles já começaram num tribunal superior, beleza? E a decisão proferida tem que ser uma decisão denegatória. Se for decisão concessiva, não cabe ROC, tá? Pode caber um outro tipo de recurso, mas o ROC não vai caber, beleza? Isso é um grande ponto que você precisa ter cuidado. No inciso 2, a gente tem a competência do STJ para julgamento do ROC. A linha A, tranquilo, né? Fala sobre mandados de segurança decididos em única instância, competência originária, pelos TRFs ou pelos TJs, né, pelos tribunais de justiça, dos estados, do DF, enfim. Novamente, quando denegatória a decisão. Então, suponha que, por exemplo, um TJ de um determinado estado tenha julgado em competência originária um MS e denegou aí a segurança. Neste caso, o ROC ele será para o STJ. A Constituição Federal também diz isso, né? Mesma coisa se for um TRF. Mesma coisa se for um TRF. Então, mandado de segurança já começou no TJ, já começou no TRF, beleza? E aí houve uma denegação da segurança. Aqui, pessoal, para o ROC ser julgado pelo Supremo, ele tem que ter começado, o OMS, o habeas data, o mandado de injunção, ele tem que ter começado num tribunal superior. Geralmente aqui, no nosso caso, no STJ, tá? Então, sei lá, o mandado de segurança foi impetrado diretamente no STJ, porque era um caso de competência originária, e o STJ denegou a segurança. Neste caso, o ROC, ele será para o STF. Beleza? Mas, novamente, nada de novidade. Já a linha B de bola, essa aqui, reproduz aquela previsão constitucional super específica, super excepcional, aonde a ação ela é julgada pela Justiça Federal em primeiro grau. Então, eu tenho, de um lado, um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e, de outro lado, eu tenho um município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Lembrando, né, município. Então, nem a Constituição, nem o CPC falam de Estado ou de União, eles falam de município, tá? Isso é outro detalhe importante. Nestes casos aqui, da linha B, a ação, ela é julgada pela Justiça Federal no primeiro grau. No primeiro grau. Então, o juiz federal, ele vai dar uma sentença. E contra essa sentença, você vai poder manejar o ROC. Tá? Contra essa sentença, você vai manejar o ROC. Só que este ROC, ele vai pular o TRF e ele vai ser julgado direto pelo STJ. Beleza? Então, aqui foi quando eu comentei com vocês que o ROC, ele funciona, só para você entender, como se fosse uma apelação. Só que não é julgada pelo TRF, e sim pelo STJ. Você pula o tribunal intermediário e vai direto para o STJ. É um caso raríssimo, excepcional, mas que para fins de prova, nem preciso te dizer que merece aí toda a atenção do mundo, tá? O parágrafo 1º fala que nos processos do inciso 2, a linha B, que é exatamente este caso excepcional aqui, contra as decisões interlocutórias vai caber agravo de instrumento
se ela versar sobre uma das matérias do 1015, até aí, sistemática normal do CPC, porém este agravo de instrumento também será julgado pelo STJ, tá? Então, neste caso, pessoal, o que o CPC fez? Para não haver uma confusão de competências, né, dois tribunais aí julgando, o CPC disse, bom, se o ROC é julgado pelo STJ, eventual agravo de instrumento também será, tá? Então, o agravo de instrumento, ele não vai passar pelo TRF, vai ser julgado pelo STJ também, tá? Eu aplico a sistemática normal do agravo de instrumento, no sentido de que, se a decisão interlocutória versar sobre matéria do 1015, cabe agravo de instrumento, mas, repito, este agravo de instrumento será julgado pelo STJ por força do parágrafo 1º. O parágrafo 2º trata de uma aplicação analógica, mandando aplicar ao recurso ordinário o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, que é um dispositivo relacionado à apelação. O 1013 trata da apelação. Esse dispositivo aqui é o dispositivo que trata sobre a teoria da causa madura, ok? Para o recurso de apelação. Mas a gente faz a adaptação para o ROC. O 1013, parágrafo 3º, a gente conversa no próximo bloco, tá? Aí eu dou uma olhadinha melhor no 1013, parágrafo 3º, para você lembrar o que é essa teoria da causa madura, que se aplica também ao ROC. E o 1029, ele é um artigo que já está falando do recurso especial, né? Recurso especial, recurso extraordinário, tá? Também tem essa aplicação ao recurso ordinário, mas aí o 1029 a gente não vai conversar, pelo menos não por enquanto, tá? Tá lá na parte de recurso especial, recurso extraordinário. Mas aqui perceba que o CPC, ele não gastou muito, né, com o procedimento do ROC, mandando basicamente aplicar regras da apelação e também do recurso especial, recurso extraordinário, tá certo? Pois bem, já o 1028, ele fala que no caso do ROC, previsto lá na linha B do inciso 2, que é a hipótese excepcional, aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade e procedimento as disposições relativas à apelação e o regimento interno do STJ, tá? Então, novamente, o CPC, ele não quer gastar com o procedimento do recurso ordinário. Nosso CPC deu uma economizada no procedimento do recurso ordinário, mandando aplicar, por analogia, as regras da apelação, havendo o complemento pelo regimento interno do STJ, tá certo? Já no caso do 1027, parágrafo 1º, né? Então, 1027, parágrafo 1º, que é, 1027, parágrafo 1º, que fala também da hipótese excepcional, mas sobre agravo de instrumento, o CPC determina que vão ser aplicáveis as disposições do agravo de instrumento, beleza? Aplica-se o CPC para o agravo de instrumento e também o regimento interno do STJ, tá? Aplicam-se as disposições do CPC sobre agravo de instrumento, havendo o complemento pelo regimento interno do STJ também. Fechou? O parágrafo 2º, aí aqui ele começa a tratar do ROC comum, digamos assim, né? Ele fala do inciso 1, que é o ROC julgado pelo Supremo, e o 2, a linha A, que é também o ROC julgado pelo STJ, mas na hipótese normal, né, que é essa daqui, ó, só para você lembrar, mandados de segurança decididos em única instância pelos TJs ou TRFs, quando denegatória a decisão. É o ROC normal, digamos assim. Neste caso, o que ele fala? Olha, o ROC vai ser interposto perante o tribunal de origem, isto é, perante o órgão AQUO. Então, se você assistiu às nossas aulas sobre juízo de admissibilidade, onde eu falei um pouco sobre sistema de interposição, você vai lembrar que o órgão AQUO é o órgão que profere a decisão atacada pelo recurso e que vai fazer o processamento deste recurso,
mandando o recurso para o órgão ad quem, tá? Então, neste caso, o ROC, ele vai ser interposto perante ou o TJ ou o TRF, conforme o caso, né, que vai ser o órgão ACO, e cabe ao presidente do tribunal ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido, né, da parte contrária, para que em 15 dias ele apresente as contrarrazões. Beleza? Então, neste caso, veja que a interposição do ROC é feita no órgão ACO, TJ ou TRF, eles vão processar o recurso, o presidente do tribunal ou vice-presidente vai mandar intimar o recorrido para apresentar contrarrazões. Terminado os 15 dias das contrarrazões, o TJ ou TRF envia o ROC para o STJ para ser julgado. Beleza? E aí lá no STJ vai ser feito o juízo de admissibilidade. Olha o parágrafo 3º. Fim do prazo, no parágrafo 2º, que é o prazo de 15 dias para as contrarrazões, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior. No nosso caso aqui é STJ. Independentemente de juízo de admissibilidade. Por quê? É a mesma lógica da apelação. Quem faz o juízo de admissibilidade é o órgão ad quem. O órgão ad quem recebe o recurso, na primeira etapa, ele faz o juízo de admissibilidade e, se tiver tudo bem, ele vai para a etapa seguinte, que é o julgamento do mérito recursal. Então, não pode nem o TJ, nem o TRF fazer o juízo de admissibilidade e impedir que o recurso suba para o STJ. Por quê? Porque não é competência deles fazer o juízo de admissibilidade, e sim do STJ, que é o nosso órgão ad quem. Então, eu interponho no órgão ACO e o julgamento, juízo de admissibilidade, julgamento de mérito, é feito no órgão ad quem. Mesma coisa da apelação, mesma lógica. Só que aqui a gente está falando de TJ ou TRF como órgão ACO e STJ como órgão ad quem. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Beleza? Bom, no tocante à interposição e admissibilidade, é o que acabamos de falar, o ROC é interposto no juízo de origem e será julgado pelo STJ ou pelo STF. Esse juízo de origem depende do caso. Pode ser o TJ, pode ser o TRF, pode ser o próprio STJ. Né? No caso em que o ROC ele for julgado pelo Supremo. Quando ele for julgado pelo Supremo, aí o órgão ACO vai ser o STJ e o Supremo o órgão de quem? Beleza? Então, a interposição é no juízo de origem, o órgão ACO, e o julgamento no órgão ad quem, como a gente acabou de ver. Beleza? Depois que o ROC é interposto, abre-se prazo para a parte contrária apresentar as contrarrazões, é o prazo de 15 dias que a gente acabou de ver. Beleza? Terminado o prazo das contrarrazões, o processo é enviado para o tribunal, né? STJ ou STF, conforme o caso. Prazo das contrarrazões, 15 dias é o prazo normal do CPC, o prazo tradicional de contrarrazões. Beleza? Então, pessoal, se você assistiu a aula de juízo de admissibilidade, vai ficar mais fácil para você entender, tá? Porque aí é só você transportar aquele nosso exemplo, se não me engano, acho que na aula eu utilizei de exemplo a apelação. Né? Se não me engano, eu devo ter usado a apelação de exemplo. Aqui, o raciocínio é o mesmo, você só troca aí o primeiro grau pelo TJ, pelo TRF ou pelo STJ, conforme o caso, tá? E aí o órgão de quem? Depende de quem vai ser. Pode ser o STJ, pode ser o STF, como a gente acabou de ver. Beleza? Quem determina a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões? Presidente ou vice-presidente do tribunal. Tá? O TJ, o TRF, enfim. Beleza? Às vezes, pode ser que o regimento interno do tribunal preveja que cabe a outro desembargador determinar essa intimação, tá? Às vezes isso é possível. O regimento interno, para desafogar um pouco o presidente, passa para outro desembargador. Isso é possível, tá? Mas pela literalidade do CPC, seria o presidente ou vice-presidente do tribunal. Aí
Claro, né? Você está numa prova que está te perguntando sobre CPC, você utiliza a literalidade do CPC, tá? Não haverá juízo de admissibilidade no tribunal de origem, beleza? E, portanto, ele não pode negar prosseguimento ao recurso, ok? Por quê, pessoal? Porque neste caso, o tribunal de origem, ele não pode usurpar competência de outro órgão. O TJ, o TRF, por exemplo, eles não podem usurpar competência do STJ. O STJ não pode usurpar competência do Supremo. Beleza? Então, realizar o juízo de admissibilidade é uma questão de competência. A competência é do órgão de quem? Beleza? Então, não dá para o órgão ACO trancar o recurso e não deixar o recurso subir. Não. Então, por isso que a gente fala que, em termos de interposição, a interposição do ROC, ela é basicamente idêntica à interposição da apelação. Okay? A estrutura, a lógica é essencialmente a mesma. Beleza? Então, sobre essas questões procedimentais aí do ROC, pessoal, eu acredito que neste bloco já seja o suficiente. A gente não vai ter mais um bloco para falar sobre o tema, tá bom? Mas só para a gente fazer a revisão final, no tocante aqui ao procedimento, a gente tem a aplicação dos regimentos internos dos tribunais, havendo também uma aplicação analógica das regras da apelação. O artigo 1027 do CPC traz as hipóteses de competência para julgamento do ROC pelo Supremo e pelo STJ, basicamente copiando os dispositivos constitucionais, então não há grandes dificuldades aqui, tá? Então, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção decididos em única instância para o Tribunal Superior, denegatória a decisão. No caso do STJ, a linha A, tranquilo, né? Mandado de segurança, decidido por TJ ou TRF, denegatória a decisão. Cuidado com a linha B, que tem essa hipótese muito doida aí, que pode acontecer ou pode aparecer na sua prova, beleza? A gente falou disso no bloco passado, mas reforçando aqui agora com a previsão do CPC. Então, pula-se o tribunal intermediário e da sentença do juiz federal de primeiro grau pode caber o ROC, tá? Para o STJ direto, e neste caso, poderá haver a interposição de agravo de instrumento contra as interlocutórias, normal também, tá? Estando lá no 1015, mas esse agravo de instrumento, ele também será julgado pelo STJ, ok? Aplicação ao ROC do artigo 1013, parágrafo 3º, que é um dispositivo sobre apelação, teoria da causa madura, a gente vai falar disso no próximo bloco, e o 1029, parágrafo 5º, que está lá na parte de recurso especial extraordinário, também admite-se aplicação para o ROC, ok? Aqui nós estamos falando de requisitos de admissibilidade, temos as regras da apelação sendo aplicadas, e o regimento interno do STJ, no caso, sendo como um complemento, beleza? Vimos aqui a questão da interposição, tá? A intimação também aí em 15 dias, para apresentar as contrarrazões, e aí depois o órgão ACO manda para o órgão adquém, sem fazer o juízo de admissibilidade, beleza? Então, é muito parecido com o que a gente viu lá na aula de juízo de admissibilidade, sistema de interposição, né? É muito parecido realmente com a apelação, tá bom? Então, pessoal, basicamente aqui, nesse bloco, eu me dou por satisfeito, já avançamos mais um pouco aí na caminhada do ROC, analisando basicamente os 2 artigos do CPC que tratam sobre o tema, estabelecendo esse comparativo com a Constituição, e no próximo bloco a gente termina aí o estudo do ROC, falando sobre alguns pontos finais, beleza? Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição, ou pelos canais do Que Concursos, ou pelas redes sociais, beleza? Agradeço imensamente a paciência, a audiência, não deixe de rever a aula, não deixe de ler os materiais de apoio que nós disponibilizamos, porque isso vai te ajudar muito, né? O ROC, para você pegar bem, você tem que ler, reler, tem que fazer a revisão, tá? Porque ele é um recurso mais chatinho mesmo. Mas a ideia é que você esteja preparado,
aí para a tua prova, e que se eventualmente aparecer alguma questão sobre rock, você consiga resolvê-la sem nenhum problema, não seja pego de surpresa, tá bom? Gente, muito obrigado, desejo aí bons estudos, e daqui a pouco a gente se vê no nosso próximo bloco para terminar aí o estudo do recurso ordinário constitucional, beleza? Até mais, forte abraço e até breve.